Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Bem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, mais uma vez reunimos-nos para ouvir a palavra de Deus, reunimos-nos para refletir essa palavra que é o nosso alimento, é o nosso sustento. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia! A vida do missionário é dinâmica. Viagens, pregações, ofensas, ameaças, perseguições, momentos de crise e angústia. Experiência da intervenção divina. Do nosso empenho pelo Evangelho, nasce no mundo a fé no ressuscitado. Então vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus, que hoje está em João 16, 20, 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já nem se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, 22/5, sexta-feira, nós estamos a exatos 40 dias da Páscoa, do domingo de Páscoa. Nós ficamos 40 dias refletindo sobre a ressurreição de Jesus e domingo agora nós temos a solenidade de ascensão do Senhor. Jesus vai subir aos céus. Hoje, que são os 40 dias, mas essa solenidade é transferida então para o primeiro domingo. E assim também, no próximo domingo, outro domingo, dia 31, vai ser a solenidade de Pentecostes, onde o Espírito Santo vai ser enviado a nós. Então, nós já estamos aí, podemos dizer, aí nesse dia 31, então com 50 dias, refletindo sobre a Páscoa, termina então o tempo pascal. E aí então, agora já nessa altura, nós podemos pensar então que já estamos chegando ao final desse tempo, o tempo que nós refletimos sobre a ressurreição de Jesus, sobre a nossa fé na ressurreição de todos nós. E aí então nós podemos parar um pouco para pensar, o que ficou? Valeu, sempre nós temos esse hábito, quando nós terminamos uma etapa, a gente faz naturalmente uma avaliação. Como é que foi? O que foi importante, o que ficou, se tem alguma dúvida, e como é que nós vamos agora proceder daqui em diante. Então, eu acho que essa é a pergunta para nós. Durante esse tempo, nós vimos, a igreja, na liturgia dela, ela recuperou os textos onde nós
pudemos ouvir e refletir sobre as aparições de Jesus. Vamos lembrar aqui rapidamente da aparição dele, por exemplo, na pesca milagrosa, quando os discípulos estavam perdidos, sem saber o que iam fazer da vida deles, porque achavam que tudo tinha terminado. E aí perceberam que era o contrário, estava começando a igreja. Então ali teve a aparição de Jesus. Também teve quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, com Maria, com as portas fechadas, Jesus apareceu para eles, Jesus manifestou-se a eles para dizer que ele estava vivo, né? Nós temos a história de Tomé, que duvidou, depois novamente ele manifesta e fala com ele para ter fé. E assim nós tivemos outras, né? A aparição de Emaús, os discípulos de Emaús, onde os discípulos caminhavam e Jesus caminhava ao lado deles, explicando sobre as Escrituras, né? Tentando dizer para eles que, olha, lembre das Escrituras que vocês leram, vocês refletiram, dos profetas que falaram, né? Que Jesus ia sofrer, ia ser perseguido, ia morrer e ia ressuscitar. Bom, tudo isso para relembrar então que a essa altura nós precisamos ter essa convicção, essa certeza da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição. Então, cabe a gente fazer essa avaliação. Eu acho que esse momento agora seria o momento de avaliar então. E aí, eu acho que muita gente pode dizer, né? Quem está ouvindo aí, quem está assistindo, pode dizer, sim, eu acredito. Tá bom. Mas lembremos que Jesus disse, né, que nem todos aqueles que ouvem a palavra de Deus que é discípulo dele, mas sim aquele que coloca as palavras dele em prática. E nós colocamos isso em prática? Na nossa vida, por exemplo, nós lembramos disso? Que nós temos, além dessa vida, temos a vida eterna e precisamos estar aqui focado nisso? Eu acho que muitas vezes nós esquecemos. E por isso a gente tem tanta dificuldade de passar pelas dificuldades aqui, pelos sofrimentos, porque Jesus disse também, né, que quem ia seguir ele não estava isento de problemas, não estava isento de passar por dificuldades. Então a vida nos coloca com dificuldades, mas nós precisamos de acreditar que nós somos muito mais do que essa vida terrena. E às vezes nós não lembramos disso e isso acaba dificultando a nossa vida. Então eu acho que o Evangelho de hoje, Jesus está dizendo exatamente isso para os apóstolos dele e diz para nós hoje, que somos os discípulos. Se nós somos cristãos, nós seguimos Jesus. Então ele está dizendo isso para nós. Olha, na vida vocês vão ter muita dificuldade, mas acredite, tenha fé. Lembre que nós temos também a vida eterna, temos a ressurreição, como eu vou ressurgir dos mortos, e aí vai ser tudo diferente. E nós não podemos apegar em excesso às coisas materiais. Porque preocupar com o nosso sustento aqui nessa vida, sim, nós precisamos sustentar, precisamos preocupar com isso. É bom que tenhamos conforto, é bom que a gente viva bem, né, materialmente dizendo, né, do nosso corpo. Mas é importante que lembremos também que nós temos a vida eterna e nós precisamos estar aqui, nessa vida, preocupado, focado nessa vida após a morte. E esse é o nosso desafio. E aí para dizer que nós acreditamos na ressurreição, que nós cremos na vida eterna, nós precisamos ter essa certeza que a nossa fé nos sustenta aqui, para a gente, quando chegar a nossa hora, porque a hora de todos nós vai chegar. Ninguém não vai ficar para sempre. Nós vamos chegar o nosso dia. E aí como é que vai ser? Como que nós vamos estar? Nós vamos estar preparados? Não vamos estar? Né? Jesus, no Evangelho,
ele tanto está preocupado em preparar os apóstolos dele, como também conforta eles. Olha, eu vou, mas eu volto. Né, através do Espírito Santo, que nós hoje sabemos, né, que o Espírito Santo é Jesus aqui hoje, né, que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele preparava os apóstolos dele e nos preparou durante esse período pascal, para dizer para nós que no mundo nós vamos passar por dificuldades, mas que se nós estivermos focados também na vida eterna, se a gente aqui nessa vida preocupar um com o outro, se a gente tiver oração no nosso dia a dia, se nós acreditarmos que nós temos um Deus que tudo pode, essas dificuldades que nós passamos por aqui vai ser fácil de passar. Né? Algumas dificuldades talvez, mas faz parte. Não quer dizer porque nós temos fé, nós não vamos passar por dificuldades, mas nós vamos ter mais força para enfrentar as dificuldades. Eu acho que essa é a mensagem deste Evangelho, e lembrando que o Espírito Santo vai ser enviado, ele que é a nossa força, é a nossa inspiração, é a nossa luz. Santo Agostinho disse que Deus não manda o mal, e não manda mesmo, né? Só manda coisas boas para nós. Mas às vezes nós procuramos o mal. Então, aí Santo Agostinho disse que Deus às vezes permite alguma dificuldade na nossa vida para que Ele possa, dessa dificuldade, tirar um bem maior. Ele permite, então, Ele não manda, porque nós é que procuramos. E em Eclesiastes 3 também diz, né, que na vida, aqui nesse mundo, tem um tempo para tudo. Tempo para viver, para morrer, tempo para sorrir e sofrer. E é interessante que diz também que nós temos o tempo para abraçar e para apartar-se. Olha que interessante esse tempo que nós vivemos da pandemia. Então é um mal que nós estamos passando, que nós precisamos ter fé para que a gente possa vencer esse vírus, vencer essa dificuldade. E é um tempo da gente agora ficar um pouco distante um do outro, ficar em isolamento, né? Quem puder, sendo possível, evitar de fazer grupos, né? Precisamos de fazer o isolamento social, manter a distância, usar máscara. Tudo para que a gente possa vencer esse mal. E aí depois nós vamos poder avaliar. Passamos por tudo isso, que vamos passar. E o que essa dificuldade nos trouxe para a reflexão? Quem sabe daí nós tiramos algumas reflexões que é importante para a nossa vida. E aí, lógico que ninguém quer o mal. Né? Nós não queremos. Se for para a gente escolher isso, nós escolheríamos não ter. Mas infelizmente é assim. Aconteceu. Agora vamos viver esse tempo com fé e depois de tudo passado, a gente poder avaliar o que nós podemos tirar de reflexão para mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento. Então esse agora é um desafio para nós. Então, nós não podemos ficar tristes por causa das nossas dificuldades aqui na Terra. Né? Nós temos que rezar, acreditar em Deus, saber que nós podemos vencer tudo pela fé, e aí nós vamos estar neste mundo nos preparando também para a vida eterna. Isso nós não podemos esquecer. Eu digo, sempre gosto de dizer nesse momento, que nós somos muito mais do que esse corpo, do que essa vida que nós vivemos aqui. Triste seria se nós fôssemos só isso. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que aqui é tudo. E aí a gente entra em desespero quando chega a nossa hora, ou quando alguém que nós amamos se vai. Mas se nós acreditarmos que nós
somos mais do que isso e vamos viver, né, a vida eterna. E a morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa, de uma nova dimensão, e aí nós vamos ficar mais confortados. E nós, nesse tempo do tempo pascal, nós percebemos isso, nós percebemos que a vida espiritual, ela é o nosso alimento, é a nossa força. Com ela nós vencemos todas as dificuldades, aqui nesse mundo e no outro. Então levemos essa mensagem dessa Páscoa, desse ano, um ano tão difícil por causa dessa pandemia, né, que fizemos coisas diferentes, tivemos que fazer coisas diferentes, porque a epidemia nos exigiu isso, inclusive aqui na igreja, né, tivemos que nos reinventar, mas a gente pensa também que como é que a força de Deus é grande, né, que nós nos reinventamos, fizemos as transmissões das missas pela internet, estamos aqui refletindo a palavra de Deus pela internet, pelas redes sociais, ou seja, não tem dificuldade para quem quer, para quem acredita, para quem tem fé. Tudo nós vencemos. Então que essa mensagem fique para nós nessa Páscoa, que nós somos passageiros, estrangeiros aqui nessa terra. Nossa pátria definitiva é o céu. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, tendo feito então essa reflexão da palavra de Deus, tendo ouvido a palavra de Deus e tendo refletido, resta-nos então, né, colocar em prática essa nossa fé. E como nós colocamos em prática? É acreditando que, estando aqui, nós temos Deus para nos ajudar. E aí nós podemos então pensar, o que nós queremos então desse Deus nosso, que é todo-poderoso, que tudo vence, que é a nossa força, desse Espírito Santo que vai ser enviado em Pentecostes e já foi enviado, não é? E desse Jesus que vai subir aos céus, né? Que já subiu, mas a solenidade vai ser nesse domingo agora, é a solenidade de Pentecostes, dia 31. Então vamos primeiro exaltar esse nosso Deus, que esse é o Deus do impossível, é o Deus que nos sustenta, é o que nos mantém vivo, é o que nos deu a vida e que nos mantém vivo, é Ele que nos deu a oportunidade de estar aqui nesse mundo, é Ele que proporciona tudo de bom que nós temos, toda a nossa alegria e as nossas dificuldades, nós é que provocamos, que se dependesse de Deus não teria, mas a vida é assim, a vida de alto e baixos. Então, quais são os baixos, as dificuldades da nossa vida de hoje? Vamos lembrar que o que vem em mente, em primeiro lugar, é essa pandemia. Quanta dificuldade, quantas pessoas sofrendo, quantas famílias no desespero, nos hospitais, querendo visitar, querendo estar próximo do seu ente querido, mas com dificuldade. Então, peçamos aqui esse Espírito Santo que dê forças para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, de alguém doente na família. Vamos pedir para as autoridades, para que eles possam nos orientar corretamente. Vamos lembrar aqui de pedir a Deus para inspirar os médicos, os cientistas, para que possam logo encontrar um remédio, uma vacina, uma solução para esse vírus. Vamos lembrar das pessoas que faleceram, todos, pedir para que Deus acolha cada um, tantas pessoas, de uma forma tão difícil, que Deus acolha cada um e que Deus conforte as famílias. Lembremos também das famílias que estão sofrendo, que estão com dificuldade porque perderam essa pessoa que amava. Que Deus conforte as famílias. E lembremos também das dificuldades nossas, que não é só essa pandemia. Quantas dificuldades nós temos de relacionamento, de pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que estão sofrendo nessa vida, mas não lembram que precisam de acreditar, ter fé para vencer todas as dificuldades. Então, por essas pessoas, peçamos também que o Espírito Santo
toque, que Nossa Senhora interceda, que Deus cure essas pessoas, toque essas pessoas. Enfim, vamos pedir a Deus para cuidar da nossa vida, da nossa igreja, do nosso país, do nosso mundo, né, com todas as dificuldades. Que o Espírito Santo seja força, seja luz, que Nossa Senhora interceda por nós. Nós estamos no mês de maio, mês de Maria, né, já no final. Então, que Nossa Senhora seja intercessora nossa em todas as dificuldades, não só de saúde, mas de trabalho, da dificuldade de família. Enfim, né, que Deus conhece o coração de cada um de nós, que Ele, no seu amor, na sua bondade, atenda às nossas dificuldades. Nós, então, aqui possamos dizer que, Senhor, tem misericórdia, atende os nossos pedidos. E vamos agradecer também. A gente pede tanto, agradecer a Deus pela vida, pelas famílias, pela igreja, né, pelos padres, né, pelas todas as pessoas da igreja, os fiéis. Agradecer pelo Deus que é o nosso amor, a nossa força para vencer todas essas dificuldades. Que Deus seja louvado pelas boas coisas da vida e que Ele, no seu amor, nos atenda nas nossas dificuldades. Que assim seja. Amém. Senhor, obrigada por nos ajudar a enfrentar as tribulações, nos mostrando e deixando sua alegria. Sabemos que por mais que as coisas pareçam difíceis, estás conosco e não nos abandona. Obrigada pelo seu amor e pela alegria que vivenciamos ao crer em Ti e viver o Evangelho. Amém. Vamos então pedir a bênção de Deus, lembrando de Nossa Senhora que ela seja a nossa intercessora hoje e sempre. Então que esse Deus, que é amor, que é força, que nos ama, nos abençoe. Então vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a nossa padroeira, que desça sobre cada um de nós e nossa família as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.